Hebreus, capítulo 4, 12 e 13, e depois o capítulo 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta, escondida diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de acertar. Agora o capítulo 13, verso 1. Capítulo 13, verso 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares de que nada se aproveitam aos que a ele se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos a ele fora do arraial, levando a sua vergonha. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles em quem em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com insistência, que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Amém. Irmãos, nós começamos lendo o capítulo 4, o verso 12 e o 13. E no verso 12 e 13 tem 2 colocações que precisam nos guiar no estudo da palavra. A primeira é: a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é capaz de penetrar nas medidas mais diminuídas da existência de um homem, a ponto de separar a alma e o espírito, as juntas e as medulas. E a segunda coisa é que o próprio Deus, ele observa tudo e teremos de tratar com ele. Então nós temos a palavra e temos Deus que vai nos tratar como nos portamos em relação à palavra. É isso que 4, 12 e 13 definem para nós. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E Deus,
pela palavra, vai tratar conosco da forma como nós escolhemos caminhar nessa vida, as decisões que resolvemos tomar e implementar. Isso é colocado. Aí nós vamos para o capítulo 13. O capítulo 13 é um capítulo pouco estudado. Ele é pouco estudado. Sabe por quê? Porque ele é didático. Mas ele é didático para a vida. Ele não é espetacular. Ele não traz o espetáculo dos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus são espetaculares. Jesus curou cegos, ressuscitou mortos, limpou leprosos, andou sobre as águas, multiplicou pão e peixe. Jesus subiu aos céus levitando. São espetáculos espirituais que deixam as pessoas diante de mistérios e ficam surpresas. E aí eu vou me valer de uma frase de Exupéry no Pequeno Príncipe, uma frase que gosto muito, quando ele diz: quando o mistério é muito grande, a gente não ousa desobedecer. Então os milagres que são normalmente usados para as pregações causam esse espanto do mistério e nos desafiam a crer nesse Deus que tem um poder sobrenatural. Mas o capítulo 13 é um capítulo que não dá ibope, porque ele é um capítulo que propõe a reflexão para a vida. Tudo que você vai fazer, você pode voltar ao capítulo 13 e pensar a decisão que você vai tomar, a palavra que você vai dizer, os pensamentos que você vai nutrir a partir daquilo que está no capítulo 13. Então eu quero parar aqui e quero trazer para você algumas coisas que são importantes. Primeira coisa importante, pontos de encontro. Pontos de encontro é algo fantástico, né? Por que a gente tem uma mesa de refeição em casa? Obviamente é para fazer refeição, né? Não, não é não. A refeição é apenas a oportunidade que a gente tem de encontrar com os demais membros da família. Por que Jesus celebrou a ceia com seus discípulos? Tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, pegou o cálice, tirou a sua porção e deu aos seus discípulos? Porque à mesa nós só chamamos as pessoas que nós amamos. Nós não combinamos com o inimigo, com o desconhecido, com o colega, da gente se assentar com ele para tomar uma refeição. A mesa deve ser um ponto de encontro, é um ponto onde a gente vai se encontrar com quem a gente ama. Então de manhã a gente levanta e vai se aprontar, fazer a higiene, vestir a roupa, pensar naquilo que tem que fazer, o ônibus que vai passar, tudo que tem que fazer. Mas antes disso a gente precisa sentar com paciência, tomar uma refeição, olhar para a pessoa que está morando com a gente, que dorme com a gente, que está no quarto do lado. Porque pode ser a última oportunidade que a gente tem de olhar para aquela pessoa. A gente nunca sabe quando é o último café. A gente nunca sabe quando é o último beijo. A gente nunca sabe quando é o último cheiro. Então, é um ponto de encontro. Sabe qual outro ponto de encontro que era muito comum também no passado? No Brasil rural, era o fogão de lenha. Na Europa fria, nos Estados Unidos, os estados mais frios da Federação Americana, eram as lareiras, isso lá no passado. Porque não havia calafetação, não havia sistema de aquecimento. Então a lareira era o lugar onde as pessoas se encontravam. Aqui, nós não temos a cultura da lareira, mas temos a do fogão de lenha. Então os nossos antepassados, os nossos avós, os nossos bisavós, se encontravam ao redor do fogão de lenha, porque aquecia e iluminava. Era o tempo da lamparina, da vela, da picumã no telhado. Você sabe o que é uma picumã? A teia de aranha que fica nos telhados da casa da roça, quando sobe a fumaça da lamparina, a fumaça do fogão de lenha, ela fica preta. A picumã é aquela coisa que fica de pendurada nas telhas. Então entrava um frio, as pessoas se encontravam ao redor do fogão de lenha, e aí era muito comum colocar uma espiga de milho, uma batata doce, era comum fazer aquele caldo de ossos, aquelas partes mais fortes, e as pessoas sentavam e conversavam, e riam, e davam boa noite.
Os mais antigos aqui talvez se lembrem da época da televisão preto e branco. Viviane com certeza não assistiu televisão preto e branco, né? Já é uma menina que assistiu televisão colorida, mas eu assisti televisão preto e branco. E na época da televisão preto e branco tinha uma série chamada Os Waltons. Você se lembrou dos Waltons? Não, né? Só eu me lembro dos Waltons. Você lembra dos Waltons, Meia? E sabe como é que se terminava cada episódio? Era uma família que vivia nas montanhas, os pais eram lenhadores, trabalhavam com madeira, e tinha toda a dinâmica do episódio, mas terminava com eles apagando as luzes da casa para poder dormir, e diziam: boa noite, Mary Jane, boa noite, John, boa noite, fulano, boa noite. Sabe, a hora de dormir também é um ponto de encontro, é ponto de encontro da gente dar o beijo e dizer boa noite, dorme com Deus. Os pais ensinavam os seus filhos a rezar. Eu venho de uma tradição católica, então a gente não falava orar, a gente falava da reza, e como era gostoso. E tinha uma reza que a gente dizia: se eu não acordar, que o Senhor leve a minha alma. E a gente aprendia a rezar com a mamãe, a rezar com o papai, e a gente deitava, porque era o nosso ponto de encontro, o ponto de rezar à noite. A gente hoje não tem mais pontos de encontro. A gente não tem mais pontos de encontro para refletir, para aprender, para ensinar, para passar tradições. E nós vamos ficando essas pessoas rasas. Nós vamos ficando essas pessoas ansiosas. E começamos a desenvolver todo tipo de doença, desde o cabelo que cai, um dia você assusta e diz: meu Deus, olha quanto cabelo no ralo. E você começa a ter respirações curtas, acordar no meio da noite, sentindo falta de ar. Você começa a não ver as pessoas. Cadê fulano? Já foi trabalhar. Ninguém mais tem tempo para nada. Não é à toa que as pessoas estão brigando no trabalho, estão brigando no trânsito. As pessoas não têm mais pontos de encontro e não têm as oportunidades de refletir. Os milagres de Jesus são espetaculares, a gente deve ensinar, a gente deve pregar, mas os milagres de Jesus não nos fazem refletir sobre as pequenas coisas da vida. A Bíblia é uma coleção de livros, a palavra Bíblia é plural de Biblion. Biblion é livro, Bíblia, livros, é plural. Então não tem só os milagres, não tem só a doutrina dos anjos, não tem só a doutrina do batismo, também tem pontos de encontro para que a gente possa refletir, conversar com os filhos, trocar ideia com a esposa, com o marido. E é isso, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é capaz de penetrar nas juntas e medulas e discernir, fazer discernir o meu pensamento e a intenção do meu coração. Então eu preciso ver o que está escrito aqui e aplicar na minha vida. Vamos pensar em pelo menos 3 pontos. O texto que eu li oferece muitos pontos para reflexão, e eu não quero pegar todos, porque a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã, mas vamos pegar 2 ou 3 aqui para a gente pensar. Vamos pensar primeiro no verso 1, permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque com ela alguns, não sabendo, hospedaram a anjos. Nós temos muita dificuldade com a palavra amor. Pior, nós temos muita dificuldade com o verbo amar. Como é fácil dizer eu odeio. Como é fácil dizer não gosto. Como é fácil insultar. Como é fácil dar palavras pesadas ao outro, respostas ríspidas. Como é fácil ignorar, fingir que não ouviu. Como é fácil a gente perceber que alguém está encontrando com a gente na rua e finge que não viu, que está olhando um negócio. Ou você mesmo faz isso quando vê alguém que você não quer conversar, não quer trocar ideia, aí você finge que não viu, e se a pessoa toca, você fala: é você, ainda tem a cara de pau de fingir surpresa. Mas a gente sabe. O que aqui diz? A gente deve amar. A gente deve dizer eu te amo. A gente devia conjugar esse verbo com mais frequência. Qual é o problema de dizer eu te amo? O problema é que nós somos tão reprimidos sexualmente que nós erotizamos o verbo amar. Quando se diz amar, as pessoas já ficam preocupadas se esse amor é um amor romântico, se esse amor tem alguma intenção romântica e sexualizada. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos fazer permanecer o amor fraternal e não esquecer da hospitalidade.
A hospitalidade não é apenas abrigar alguém na nossa casa, mas é receber alguém no nosso coração, é receber alguém nos nossos braços, é abraçar alguém. Nós devemos abraçar com muito mais frequência. Nós deveríamos oferecer os nossos ombros àqueles que estão entristecidos, desconsolados, angustiados, desesperançados. Nós deveríamos abrir os nossos corações para aqueles que precisam. Sabe o que a Bíblia diz? As mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas a como proceder em casa para com seus maridos e filhos. Está escrito na Bíblia, irmãos. Capítulo 13 para nós é um ponto de encontro. O que é que a gente faz? A gente não vem à igreja. A gente vem para a igreja como uma obrigação. Ao menos no domingo à noite eu tenho que ir à igreja. Eu tenho que bater ponto. Sabe por quê? Porque no dia que o desespero bater na minha porta, eu ainda vou tentar enrolar Deus e dizer: o senhor sabe que eu estava na sua casa. Teve uma irmã que foi da nossa igreja há muito tempo. Passou aqui alguns anos. Depois saiu, foi para outros lugares, se tornou missionária, ficou uns anos fora. E um tempo atrás ela voltou aqui e disse: pastor, estou querendo voltar à África para continuar a obra de missões. E estamos aí atrás de pessoas que nos financiem. E o senhor sabe que eu sou aqui dessa igreja, né? Aí ela olhou para mim, viu que eu fiquei calado e disse: não, eu sei que o senhor vai pensar assim, mas tem anos que eu não venho aqui, mas eu digo em todo lugar que eu sou daqui. O que ela estava tentando fazer? Me passar para trás. Usar o argumento para tirar de mim uma vantagem, um financiamento. Irmão, se ela não tivesse falado isso, teria sido tão mais bonito, teria sido tão mais honesto. Eu estou querendo voltar à África, preciso de gente que me ajude, que me financie. Mas ela tentou me enrolar. Aí eu fico pensando na pessoa que não tem uma relação com Deus, na pessoa que não tem o ponto de encontro da palavra, da pessoa que não entende que ela deve vir à igreja para ela aprender a tomar as decisões segundo a palavra. No dia do aperto ela tenta enrolar Deus e diz: o senhor sabe que eu sou do Senhor, né? O senhor sabe que eu sou crente, né? E Deus deve ficar olhando e dizendo: hã? Como é que é? Você vai bater ponto, porque a Bíblia diz que Deus conhece as intenções dos nossos corações, irmãos. Então nós devemos aprender com Hebreus, capítulo 13, verso 1, que nós devemos ser ninhos de amor fraternal. Nós devemos ser acolhedores. Ser acolhedor não é ser idiotizado, não é permitir que o outro tire vantagem de você. Não, não é isso. Ofereça a Deus o seu coração para amar. Tire do seu coração esse impulso que você tem para odiar. Tira do seu coração o preconceito. Tira do seu coração o discurso raso, que parece que é santo, que parece que tem uma preocupação religiosa. Por exemplo, questões como aborto, questões como distribuição de comida na rua, como a gente tem visto agora. As pessoas defendem certas pautas como se elas se interessassem muito por aquele assunto. E na verdade o que elas estão fazendo é só repetindo a ideia dos outros. Elas não pararam para pensar. A Bíblia diz que nós devemos praticar o amor fraternal. Sermos mais generosos, mais presentes, mais receptivos. Você quer ver um exemplo? A gente não conhece os irmãos da igreja de uma igreja pequena como a nossa. A gente não tem prazer em combinar com o outro de conhecê-lo melhor, de convidá-lo para ir na casa da gente, de ir à casa dele, da casa dela. Numa igreja pequena como essa. Me lembro quando era novo convertido, e às vezes conversando com pessoas na tentativa de evangelizar, e as pessoas diziam: eu gosto da igreja católica, porque a gente entra e sai, ninguém nota nada da gente. A gente chega na missa e sai, ninguém nota nada da gente. Irmãos, a igreja evangélica hoje está assim. As pessoas chegam, sentam, levantam e vão embora. Para quê? Para ver o restinho do Fantástico? Para fazer um mexido com o resto do frango, o resto da maionese que sobrou do almoço?
para comer vendo televisão, porque nem param para conversar. Então, a Bíblia diz para nós que devemos praticar o amor fraternal. Isso é um ponto de encontro. O capítulo 13 é um ponto de encontro. Ensina o seu filho a amar, ensina o seu filho a respeitar a professora na escola, ensina o seu filho a levantar e dar o lugar dele no ônibus para uma pessoa mais velha que está em pé. Ensina o seu filho a não rir de quem caiu na rua. Ensina o seu filho a chamar uma pessoa mais velha de senhor e de senhora. Chame a atenção do seu filho como ele chamar de você. Pai e mãe são senhor e senhora por uma única razão: são pai e mãe. Pai e mãe são autoridade, não há nível de igualdade entre filho e pai. Pai e filho não são amigos, mãe e filho não são amigos. Há uma diferença, há uma hierarquia espiritual. Não é à toa que a Bíblia diz para nós que os filhos devem respeitar os seus pais e honrá-los, que é o primeiro mandamento que Deus dá, fazendo uma promessa. Qual é a promessa se o filho honra o seu pai? Tudo que ele fizer vai dar certo, ele vai viver muitos anos na terra. Está escrito, isso tudo está dentro de amor fraternal. Mas quando é que eu posso ensinar isso? Quando eu tenho pontos de encontro. Outra coisa que aqui diz e que a gente precisa pensar. Volta os olhos à palavra de Deus, por favor, para o capítulo 13. Eu não vou falar de muitos, eu quero falar de 3 pontos. Verso 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele, Deus, disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o nosso ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Sabe o que nós temos aprendido? Olha aqui para mim. Nós temos aprendido a sermos competitivos. Nós temos aprendido que devemos ter algo mais e melhor do que o outro. Nós começamos a desenvolver em nós uma inveja quando o outro tem algo que eu acho que é melhor do que o que eu tenho. Eu aprendi e continuo aprendendo, estou sendo colonizado mentalmente por uma cultura de consumo que atende apenas aos interesses da produção de escala. Colocam na minha cabeça que eu não posso estar satisfeito. Eu não posso estar bem com o que eu tenho, eu preciso querer mais. Eu preciso ter mais. Eu preciso mostrar mais. E aí eu não tenho paz. Não é à toa que, como acontece comigo, deve acontecer com você também, de toda hora você receber no seu celular assim: temos um cartão de crédito para você com limite de 25 mil. Temos um cartão de crédito para você, olha, o seu limite foi aumentado para 46 mil. Se você clicar lá, você, por exemplo, quer estar trocando o seu carro, tem o seu Uno e quer trocar num Argo. Você começou a pensar na ideia, aí você coloca lá, preço do Argo 2017. Vem uma enxurrada de propaganda de Argo para você. E aí começa a vir limite de crédito, limite de crédito, limite de crédito. E as pessoas começam a te convencer que a sua televisão tem que ser maior, o seu carro tem que ser melhor. Você precisa subir de cargo na empresa para ganhar um pouco mais, ainda que esse um pouco mais tome de você muito tempo. E aí você fica doente. E quando você fica doente, sabe o que eles fazem? Tiram você e põem outro no lugar. É simples assim. Primeiro te adoecem, porque esse mesmo sistema cria um exército de desempregados que é para reposição quando o trabalhador fica doente. Então eles te instigam a consumir, a ser extremamente competitivo, a não ter tempo. Você não ora, você não conhece a Deus, você não é fraternal, você não ama, você fica doente. Você chega aos 30 anos de idade com problema de pressão e de diabetes, você já tem trombose, você começa a desenvolver doenças autoimunes, você tem infarto. Você começa a ver entre aqueles seus pares mais ou menos da sua idade, quem já teve um AVC, porque você não tem tempo para mais nada. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Olha aqui no que a Bíblia nós acabamos de ler, verso 5, sejam os vossos costumes sem avareza, sem amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes. Sabe qual é a pregação que mais enche igreja?
Deus quer fazer de você um vitorioso e vai fazer você crescer na vida. A sua empresa vai crescer. Você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Irmãos, isso está na Bíblia, mas isso não é doutrina principal da Bíblia. Isso não é para todo mundo. Sabe, a quem muito é dado, também muito é cobrado. Uma pessoa que ganha mais, tem muito mais responsabilidade diante de Deus para com a caridade. Porque caridade é mandamento de Deus e nós lemos aqui que devemos praticar a beneficência. Sabe o que é beneficência? Fazer o bem ao próximo. Então quem tem mais obrigação de fazer bem ao próximo. Muito mais. Mas nós aprendemos a ter pensamentos avarentos. Eu quero ter mais e mais e mais. E eu começo a cercar minha casa. Eu começo a cercar os meus bens. Eu gosto do Padre Zezinho. Eu gosto do Padre Zezinho. A minha infância foi na igreja católica, a minha juventude foi na igreja católica, e eu conheci Padre Zezinho lá atrás, conheci a figura pública dele. E ele tem uma música que foi gravada também pelo Silvio Brito, um cantor popular de uns anos atrás, em que ele fala de um homem que trabalha o dia inteiro na roça, e no final do dia ele volta para casa, já no final da tarde. Os filhos se aprontam naquela casinha simples para receber o pai. Ele se assenta, pergunta para a mãe: quem fez alguma bagunça, alguma estripulia? A mãe defende todos, diz que todos estão bem. Ele pega o violão e ele começa a tocar. E aí o Padre Zezinho na música diz: a gente não tinha dinheiro, não tinha muitos bens, mas não faltava amor. E tudo começava a chegar no lugar. E aí ele diz no final, sabe, que muitos filhos gostariam, mais do que uma casa confortável, que houvesse amor entre os seus pais. A gente abraça e beija enquanto está namorando. A gente abraça e beija enquanto está noivando. Aí casa, cada vez mais vai ficando esparçado o beijo do outro beijo, o abraço do outro abraço. Tem filhos que não viram seus pais se abraçando. Tem filhos que não viram seus pais trocando promessas de amor. Tem filhos que nunca tiveram uma referência do pai falando com carinho a respeito da mãe falando com admiração a respeito do seu pai. E os filhos queriam isso. Mas nós aprendemos o quê? Que temos que chegar na igreja, que Jeová Jiré, o Deus provedor, vai fazer a gente ficar rico, vai fazer a gente crescer, vai fazer a gente ter um carro melhor, vai fazer a gente ter uma fazenda. Deixa eu te falar, isso não é importante. O nosso ponto de encontro é o capítulo 13. Vamos ter pensamentos menos avarentos. Vamos nos contentar com o que temos. Eu estava tomando café agora à tarde. Vocês tomam café à tarde? Tomou café à tarde, Lucas? O Lucas não toma café à tarde. Quem tomou café à tarde? Mateus, você estava comigo na mesa? Quem mais? Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Vocês tomaram café à tarde? O que teve no café à tarde lá? Conta para nós. Deve ter sido bom. Irmãos, e aí a Simone, eu fiz o café, pus a mesa. Eu gosto de fazer o café para ela de manhã, levanto mais cedo, faço o café, ponho a mesa, às vezes levo na cama para ela e saio às vezes bem cedo. Mas eu gosto de fazer, ela já fez tanto, e eu agora faço para ela, tem um tempão. Aí desci, fiz o café, tomamos o café, e ela falou: meu amor, muito obrigado pelo café. Eu falei: não tenho do que agradecer. E aí o meu pensamento viajou. Eu fui lá para Santa Luzia, quando os filhos eram bem pequenininhos, quando o dinheiro no bolso era bem pequenininho, quando a casa não estava pronta, era chão grosso, quando a gente não tinha um forro no telhado, então entre a telha e o caibro ali entrava um vento, era um frio do cão, era roça em frente à nossa casa, tem um pasto até o dia de hoje, mas naquela época além do pasto tinha vacas, e a gente comprava aquele leite grosso, leite tirado da vaca, não é o leite da Copasa não, é aquele leite de vaca mesmo. E aí dava uma nata grossa. Quem já comprou leite de roça sabe que dá-se uma nata amarela e grossa. E a Simone fazia biscoitos de nata, ela é muito, muito boa de cozinha, né? Fazia umas coisas muito gostosas. E a gente sentava para tomar café. A gente não tinha muitos móveis, a gente não tinha casa acabada, era chão grosso. Mas tinha uma mesa. E ela fazia as comidinhas e a gente sentava com os meninos e tomava café.
E a gente almoçava e a minha cabeça foi lá e eu disse para ela: é uma pena que passa, a gente tem que aproveitar cada café. Cada café. Sente com seu filho, porque você não vai ter essa oportunidade para sempre, ele não vai ser criança para sempre. Sente com seu marido, olhe para ele, sirva o café para ele. Sente com a sua esposa, sirva a sua esposa. Isso não vai acontecer sempre. Vai chegar uma hora que não vai ter isso e você vai viajar no tempo e vai dizer: era bom. A gente só sabe que foi feliz, a gente nunca sabe que está sendo feliz. O melhor café é o de hoje. Então não tenha pensamentos avarentos. Para que sair correndo para ganhar dinheiro? Ah, pastor, ganhar dinheiro é bom. E quem disse que não é? Eu também acho que é bom, mas eu acho que melhor do que o bom é aproveitar a pessoa que está vivendo com você na sua casa. O seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa. Aproveita agora, porque o melhor momento do mundo é hoje, é aqui, é agora. Aproveita quem está com você. Não tenha o pensamento avarento, não ponha ganhar dinheiro como a sua meta de vida. Ponha na sua cabeça que a sua meta de vida é ser feliz aqui e agora, hoje. Com o que você tem. Eu não tenho uma mesa com bolos, com pudins, com café, com leite, com Toddy, com presunto. Eu tenho aqui o meu pãozinho seco, como bom mineiro, eu tenho um queijo e tenho um café. Vai ser o melhor café do mundo se tiver amor, se tiver tempo. Se você puder pegar na mão da pessoa que está na sua mesa, se você puder olhar com generosidade. Para que pressa? Eu ouvia uma médica, casada com um médico oncologista, e ela disse: o meu marido, ele é oncologista e eu trabalho com cuidados paliativos. Você sabe, quem não sabe o que é cuidado paliativo? Quando a pessoa já está na fase terminal, não tem mais o que fazer, são os cuidados para dar o conforto nos últimos momentos que ela tem de vida, nos últimos instantes que ela tem de vida. E essa médica tem um marido que é oncologista e ela trabalha com cuidados paliativos. Olha aqui para mim. E ela disse assim: o meu marido e eu conversávamos. Quando os pacientes percebem que estão em cuidado paliativos, eles descansam porque eles estão sendo acolhidos. E normalmente eles dizem: sabe qual é o meu maior arrependimento? Eu não aproveitei a minha vida. Eu trabalhei tanto para ganhar dinheiro, mas eu não aproveitei. Irmãos, está aqui na Bíblia. Olha que sabedoria que o capítulo 13 está nos dando. Não tenha pensamento avarento. Não vem para a igreja para fazer campanha para ficar rico, não. Mas vem aqui para pedir a Deus uma família amorosa. Tira da sua boca a palavra áspera que você dá à sua mãe. Filho, olha para mim em nome de Jesus. Eu vou te falar em nome de Jesus. Nunca grite com a sua mãe. Nunca desrespeite o seu pai. Não faça isso. Não faça isso. Você não sabe o peso espiritual que você vai trazer para a sua vida. Você não sabe a maldição que você está trazendo para a sua vida. E é lamentável que a igreja não venha ensinando isso. Ame, respeite, aproveita o seu pai, aproveita a sua mãe, aproveita o seu irmão que está ali com você. Pastor, mas hoje mesmo eu já briguei, mas você não tinha ouvido essa palavra, agora está ouvindo. Não faça isso mais. Porque é por isso que nós estamos tendo esse ponto de encontro hoje no capítulo 13, para você refletir. Sexta-feira eu saí com um amigo querido, eu amo o Benício. Benício é meu corretor de seguro de carro há 20 anos. Amo o meu corretor de seguro, é meu irmão de fé, é meu irmão de coração. Não nascemos da mesma mãe, mas nascemos do mesmo coração de Deus. E sexta-feira a gente saiu junto. E conversava com ele sobre igreja, né? Ele também é de uma grande igreja em Belo Horizonte, não é pastor. E ele dizia: Ademir, tem pregações que não enchem a igreja. As pessoas, 80% da igreja gostam de seguir os outros sem parar para pensar. 17% ficam pensando e 3% entendem mensagem. É assim, 3% entende, 17% fica pensando, não entende, mas está se dando o trabalho de pensar, e 80% nem pensa, só segue a multidão. É multidão seguindo multidão.
Ele diz, tem mensagens que não enchem a igreja. Você não se preocupe em encher a igreja, né? Ele falou, você sabe administrar pouco dinheiro, você não se preocupa com muito dinheiro. É verdade, irmãos. É verdade. Sabe por quê? Porque Deus não pôs no meu coração pensamentos avarentos. Me preocupa que o Lucas ame e respeite a mãe dele. Me preocupa que a Kênia saiba ter momentos de amor com a Luísa. Me preocupa muito que o Felipe possa dizer a Yara o quanto ele a ama e que ela possa corresponder a esse amor. E que nessa dinâmica de amor vocês conheçam o amor de Deus e pratiquem o amor de Jesus. Me preocupa muito que o Demóstenes continue amando o Ed continue amando o Demóstenes e que sejam fiéis e que sejam amorosos. Me preocupe que você não tenha pensamentos preconceituosos, porque isso não faz parte do amor de Deus nas nossas vidas. Não me preocupa se a igreja vai crescer financeiramente. Isso aí não é problema meu, é problema de Deus. Está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Olha lá. Verso 6. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador. O Senhor é quem faz a obra acontecer. Não adianta você prosperar financeiramente e ter um casamento destruído por um divórcio. Não adianta você crescer na empresa e gritar com a sua mãe. O que adianta? Mude para melhor. E a terceira coisa para a gente terminar, porque eu não vou falar muito, não, prometo que não vou falar muito, em nome de Jesus. Volta os olhos à palavra de Deus, por favor. Verso 3. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo maltratados. Olha aqui para mim. Sabe como é que chama isso? Solidariedade. Solidariedade é o nome de um sindicato de estivadores que foi criado na Polônia, quando a Polônia tinha uma ditadura comunista. Houve um homem, um estivador, que ganhou a notoriedade, Lech Walesa, vocês que são bons de história devem lembrar disso, e se tornou líder sindical, depois se tornou, salvo engano meu, o presidente do país. Mas solidariedade é mais do que o sindicato. Solidariedade é o que Jesus fez. Ele se colocou no nosso lugar. Nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós. Nós somos salvos, olha aqui para mim. Nós somos salvos da ira de Deus que vem sobre o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Nós todos pecamos. E pecamos porque nascemos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque a nossa natureza já é pecadora. Então, o salário do nosso pecado é a morte à distância de Deus. O que Jesus fez? Solidário, ele entrou diante de Deus e diz, deixe eles viverem e eu tomo os pecados deles para mim. E eu me ofereço. Então Jesus trouxe sobre si os nossos pecados e ele foi morto na cruz pelos nossos pecados. Isso é solidariedade. Ele se colocou no nosso lugar. Agora olha para mim em nome de Jesus. Se Jesus morreu a minha morte, eu agora tenho que viver a vida de Jesus. Eu tenho que ser como ele é. Então vem o capítulo 13 e diz assim, lembrai-vos dos presos como se vocês estivessem presos. Não é lembrar do preso para dizer assim, ele é bandido e bandido bom é bandido morto. Olha para mim em nome de Jesus. Um crente que diz isso nunca conheceu Jesus. Um crente que disse isso em qualquer época da vida dele, naquele momento não tinha conhecimento de Jesus. Não tinha, é simples assim. Por quê? Porque Hebreus capítulo 13 diz isso. Eu tenho que me lembrar do preso como se eu tivesse preso com ele. E aí diz mais, que eu tenho que me pôr no lugar do outro. Então o que é que eu desejo para mim? É o que eu tenho que desejar para ele. O que eu quero que façam por mim enquanto preso? É o que eu devo fazer por aquela pessoa. Não apenas pelo preso, mas pelo doente, pelo abandonado, pelo mal falado, pela pessoa que é discriminada. Vocês que estudam, se coloquem ao lado dos alunos que são vítimas de bullying e os defendam.
Nunca participe do bullying contra alguém. Nunca ria da roupa de alguém. Nunca rie da merenda que alguém leve. Mas se lembre de que você está colocado ali para ser o que Jesus foi na sua vida. Irmãos, esse é o nosso ponto de encontro, capítulo 13. Se você tiver o tempo de ler esse capítulo, de sentar, de entender, Deus vai ministrar o seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Quantos ouviram essa mensagem? Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique de pé, por favor.